Bom, minha infância ela começa ali em Salvador, né, que é a cidade onde eu nasci. Como eu já falei, filha de uma dona de casa, um vigilante assalariado que sozinho tinha que sustentar 6 filhos, né? Então, nasci e cresci na periferia de Salvador e em situações assim muito adversas, né? Mas graças a Deus tive a felicidade de ter assim pais incríveis, de crescer num lar muito saudável, né? Porque eu me lembro muito bem, né, dessa narrativa do meu pai, que é uma das pessoas que mais me marcou na infância. Eu costumo dizer que meu pai foi o meu primeiro professor, né? Foi o meu primeiro mestre, porque foi quem me trouxe para uma consciência de quem nós éramos, né? Então, ele dizia que toda a condição, a nossa condição de vida, ela era muito pelo fato dele não ter conseguido estudar, né? Dele não ter tido a oportunidade por ter que tentar a vida muito cedo. E então ele dizia que nós poderíamos transformar aquela realidade através do estudo. Então, meu pai é essa pessoa que muito cedo nos trouxe a consciência de quem a gente era, quais as dificuldades que a gente ia encontrar na vida e a forma, né, que a gente tinha de mudar aquela realidade que era tão precária, tão adversa, né? Então, meu pai é uma das figuras que mais me marcou na infância, porque determinou muito a minha forma de pensar hoje, a minha forma de ser, a minha forma de seguir pela vida foi muito orientado por ele. Então, e uma pessoa que eu convivi muito pouco tempo, porque eu perdi meu pai quando eu tinha 13 anos de idade, né? Meu pai teve uma parada cardíaca, um infarto fulminante, e veio a óbito quando ele tinha 40 e poucos anos e eu tinha 13, né? Então, meu irmão mais novo tinha 8 anos quando meu pai morreu. E aí minha mãe teve que tocar sozinha, né, a vida, e de uma forma também assim muito guerreira, né, com muita maestria, ela consegue também nos encaminhar, né? É a maior preocupação dela era fazer com que a gente desse certo. Então, sim, graças a Deus, com muita sabedoria, com muita fé, né? Ela é uma pessoa de muita fé, muito espiritual, então passou para a gente valores, princípios importantes para que a gente pudesse crescer enfim, trilhar por bons caminhos. Bom, as minhas memórias, elas são, assim, importantíssimas na minha formação, né? Porque ainda pequena eu ouvia muito sobre a importância da educação, né? Eu venho de uma família muito simples, muito humilde, e o meu pai sempre dizia que a educação seria o nosso bote salva-vidas, né? Que éramos, né, negros, pobres, da periferia, e nós tínhamos vários fatores contra, socialmente falando, né? Por conta dessas nossas características, a sociedade esperava o pior de nós, pelas condições também de vida que a gente levava. Então, meu pai dizia que a única forma da gente conseguir mudar a nossa realidade, contrariar as expectativas que a sociedade tinha da gente, era através da educação, né? E, enfim, então eu acreditei nisso e fui buscar, né, essa educação. Então, hoje a minha formação, ela tem uma influência muito grande, na verdade, as minhas memórias têm uma influência muito grande, né, na minha formação, porque a minha construção histórico-social determina quem eu sou hoje, né? Então, na posição de professora, né, de quem forma opinião na função de levar o aluno a pensar, a desenvolver o pensamento crítico, as minhas memórias, elas são de extrema importância nesse processo dessa formação, enquanto formar sujeitos capazes de transformar a sua própria realidade. Nossa, minha família foi assim minha base, né? A base de tudo assim foi a família. Foi, apesar de ter crescido num lar muito pobre, a gente cresceu numa avenida, né?
em Salvador, numa casa de um cômodo praticamente, e com um banheiro comunitário, né? O banheiro ele ficava na entrada da avenida e para todas as casas da avenida usava o mesmo banheiro, né? Todo mundo usava o mesmo banheiro. Então as condições foram muito difíceis, muito adversas. Então, nascer preto, pobre, né, dentro da periferia, então, assim, é muito complicado, assim, há um medo muito grande, né, de que a gente não consiga sobreviver a essas adversidades. E graças a Deus por ter tido essa base familiar muito boa, de muitos valores. Meu pai era um homem muito consciente, né? Envolvido também em movimentos sindicais, já falava em casa dessas questões de consciência de classe e tudo mais. Então, a base familiar, minha família e a gente muito unido, apesar de tudo, né? Minha mãe fez questão de que a gente crescesse nesse sistema de cooperação. Isso determinou a nossa sobrevivência, né? A cooperação uns com os outros, a coisa do dividir, do partilhar. Eu lembro que ela trazia um bombom para a gente, só podia trazer um para os 6, mas ali todo mundo tinha um pedaço de bombom, porque ela partia em 6 pedaços aquele bombom, e todo mundo comia daquele bombom. E ela ficava com os farelos que caía no momento em que ela ia cortando. Então, minha mãe ela fez com que a gente crescesse nessa unidade, nesse sistema de cooperação, que foi o que garantiu a nossa sobrevivência, né? Ela dizia, onde não cabe seu irmão, não cabe você. Então, assim, a sua família, né? A família tem que se ajudar, é prioridade, tem que se priorizar. Então, ela dizia muito isso. Então, a gente dividia tudo, até pela necessidade, a gente precisava dividir, a gente precisava compartilhar, né, tudo. Então, a gente cresce com esses ensinamentos, né, dessa vida em cooperação, em solidariedade, tendo consciência de quem a gente era, consciência de classe, consciência do que implicava ser preto, pobre, de periferia, né? Então, assim, essa base familiar, ela foi de extrema importância para a nossa sobrevivência. De uma época ainda de um ensino ainda um pouco mais tradicional, apesar de ter 37 anos, né? Mas eu venho aí de um ensino mais metódico. Então, são poucos os professores, tanto que eles são os únicos assim que marcaram, que eu lembro, né? Foram os professores que traziam o saber de uma forma mais lúdica para a gente, que era a professora da alfabetização, a professora Maria José, assim, muito leve na forma de ensinar. A professora também da terceira série também foi uma professora, a professora Rose, não da segunda ou da terceira, não me recordo muito bem qual foi a série, né? Era como a gente chamava o ensino fundamental, na época, que eram professoras que traziam o saber com leveza, que usavam as brincadeiras na hora de ensinar, e era muito bacana, né? E é como eu falei anteriormente, a escola pública, eu vim de escola pública, né? Então, na maioria de uma boa parte composta por alunos de uma condição financeira, né, bem complicada, e a gente não tinha muito essa possibilidade de lazer, de interação. Então, a escola era esse momento. Então, a professora que brincava, que trazia o ensino de forma mais prazerosa, dinâmica, são as professoras assim mais lembradas, então, porque eram momentos assim de muita diversão, de muito prazer, onde a gente aprendia de uma forma divertida, né? Vamos dizer assim. A escola, ela foi meu bote salva-vidas, né? Realmente eu agarrei a escola com unhas e dentes, porque a escola eu entendia como um espaço de transformação, como meu pai havia falado, né? A educação é que vai transformar, a única forma que vocês têm de mudar a realidade é através da educação. Então era a escola, né, que me possibilitava essa informação, o conhecimento, como eles diziam, né? Como ele dizia, sejam o mais inteligentes que vocês puderem. Então, é a escola que era esse lugar de produção do saber, de produção do conhecimento.
Então, a escola para mim foi realmente o lugar onde eu podia me empoderar através do conhecimento, né? Onde era o lugar que de fato me impulsionava para uma vida melhor, para uma vida com mais possibilidades, né? Então, a escola, assim, para mim foi de extrema importância.